Olá, bom dia, minha galerinha do sétimo ano A, sétimo ano B. Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim, né? Vamos aí dar início a mais uma aula de história, né? Agora é sexta-feira, né? Nosso último conteúdo aí para a gente semana que vem fazer as nossas revisões de verificação, ok? Bom, meus amores, na semana passada nós começamos a falar do capítulo 10, tá? Sobre a colonização portuguesa na América, né? Mais específico aí falando sobre o Brasil, tá? Então falamos sobre a primeira parte na semana passada e vamos falar da segunda parte hoje, ok? Bom, galerinha, na semana passada nós falamos, né, sobre a questão da vinda dos portugueses para o Brasil, né? Em 1492, tá? Cristóvão Colombo, ele colonizou, né, o continente americano, chegando à América do Norte, né? E quando esse fato aconteceu, né, depois vieram os espanhóis, se apossaram também na América Central, e em 1492 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que era um acordo que dividia as terras, né, da América do Sul entre Portugal e entre Espanha. Então, na verdade, Portugal já sabia da existência do nosso território. Ele não tinha mesmo era se apossado ainda, né, das terras brasileiras. O que vem a acontecer em 1500, quando Pedro Álvares Cabral, né, faz uma expedição com o objetivo de chegar às Índias para poder explorar, né, o material que existia lá, as especiarias, né, os tecidos, os temperos, né, a seda, né, produtos que eram muito desejados aí pela Europa e eles acabaram aportando aqui no Brasil, né, e tomando conta do nosso território a partir de 1500. Só que em 1500, né, o nosso território não existia o ouro e a prata tão cobiçado pelos portugueses. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, tentaram fazer um tipo, né, de diálogo com os nossos indígenas que moravam aqui, né? Ofereceram a eles vários tipos de objetos, né, de bugigangas, como se diz, alguns especialistas, né, em troca de que o índio mostrasse para eles aonde tinha ouro e também de explorar um pouco o trabalho desses índios, né, o chamado escambo, que era a troca realizada entre os nossos índios e os portugueses com esse interesse. Porém, uma vez não encontrando o ouro aqui, os portugueses retornaram para Portugal, né? E deixaram nossa terra aqui, né? Sem nenhum representante português que viesse a responder pelo território. Então, com isso, né, outras nações se interessaram em vir explorar. A Holanda, a França, que eram nações europeias que também estavam, né, na mesma busca, né, por novas colônias, por locais onde pudessem explorar matéria-prima, para poder encontrar um caminho marítimo para as Índias, né? Então, eles também estavam na mesma situação. Então, dentro desse contexto, né, diante das ameaças estrangeiras, né, e com a diminuição dos lucros, né, que tinha lá com o comércio com as Índias, né, porque era a cobrança de impostos e os gastos eram muito altos, o período de 1500 a 1530, né, a ação portuguesa no Brasil vai ficar conhecido como um período pré-colonial, tá? E aos pouquinhos, esse período, né, de 1500 a 1530, né, que vai ser uma exploração ali do nosso litoral, explorando o nosso pau-brasil, porque foi o produto, né, de maior valor encontrado aqui na época e era retirado e levado para fazer tinta, né, para a utilização das indústrias têxteis de tecido na Inglaterra. Então, durante muito tempo, né, esse período vai ficar conhecido como período pré-colonial, de 1500 a 1530. Em 1532, Martim Afonso de Souza vai aportar no litoral, né, aonde a gente tem aí o estado de São Paulo, tá? E vai fundar a primeira vila do Brasil, que vai ser a Vila São Vicente, tá? E foi criada a Vila Santo André do Borda do Campo, no Planalto de Piratinga, tá? Nessa época aí, as embarcações de Martim Afonso, ele trouxe quase 400 pessoas, animais domésticos destinados ao consumo, transporte, tração, vacas, cavalos, além das primeiras mudas de cana-de-açúcar, né? Para poder plantar aqui no Brasil e fazer o Brasil prosperar e produzir algum tipo de produto que viesse a trazer rentabilidade ao governo português, certo?
E aí, meus amores, tem uma foto, né, da primeira vila aí sendo instalada, né, aqui no Brasil, tá? Que é a Vila de São Vicente. Naquela época, né, vocês observem que o Brasil era muito nativo, né? Olha só a mistura dos nossos índios com os soldados portugueses, né? A presença ali dos padres jesuítas, né, que vieram nessa época para tentar catequizar os nossos índios, né? Então, essa foi a primeira imagem, né, da formação das primeiras vilas, né, da primeira vila de São Vicente aqui no Brasil. E aí, galerinha, uma vez passado aí esse período colonial, né, a exploração do pau-brasil, com o passar do tempo, ela vai se esgotar, né, e era necessário que se criasse algo mais concreto aqui no Brasil, né? E como o Brasil tinha terras muito extensas, né? Vocês já sabem que o Brasil ele é o quinto país maior em extensão territorial do mundo, né? Então, Portugal resolveu povoar e aproveitar melhor essas terras. Então, de que forma? Ele vai criar, tá, as capitanias hereditárias. Dom João III, nessa época, né, de 1521 a 1557, ele vai experimentar o sistema de capitanias hereditárias, que foi o mesmo utilizado nas Ilhas da Madeira e Açores, onde eles já tinham colônias também, tá? Em que consistia esse sistema de capitanias hereditárias? Ele se dividia o território, tá, em várias faixas de terra, né? Essas faixas de terra nas que cabiam, né, da linha imaginária para o litoral, que era a parte que pertencia ao Brasil, e dividiu em várias faixas de terra, e cada faixa de terra foi entregue, né, à administração de um capitão que vinha de Portugal, tá, com o objetivo de explorar e defender esse território e fazer prosperar, tá? Era hereditário porque uma vez, quando esse capitão viesse a falecer, o filho dele mais velho se apropriava e continuava a perpetuar a exploração, tá, e controle da terra. Por isso que ela era chamada de capitania hereditária, porque passava de pai para filho, tá? Foram 15 faixas de terras, tá? Entregue a 12 pessoas de confiança do rei, tá? E também que pertenciam à aristocracia, né? Pessoas que eram ricas, pessoas que estavam acostumadas aí. E eles eram chamados de donatários, tá? Existiu uma carta de doação e foral, que era uma espécie de um documento que oficializava, né, que essa pessoa estava adquirindo essa terra, né, em nome do rei para poder explorar, tá bom? Receber o nome de capitania no Brasil era uma honraria e também um negócio arriscado. Arriscado por quê? Porque os donatários tinham que investir o próprio dinheiro, né? Estavam expostos a vários perigos, né? Não encontravam muitas pessoas, né, que pudessem ajudar eles aqui. Então, muitos deles, né, enfrentaram muitas dificuldades, né? Guerras com os índios, né? A terra que às vezes não prosperavam, falta de mão de obra para poder explorar aquele determinado território. Então, não foi fácil, né? Foi muito difícil. Havia muita pirataria nessa época, né? Falta de infraestrutura, de portos, pontes, estradas. Então, todos esses desafios os donatários tiveram que enfrentar, tá? E apesar de todas essas dificuldades, né, apenas 2 capitanias foram consideradas lucrativas, que foi a de São Vicente, tá? Fundada em 1532, e a de Pernambuco, tá? Que também acabou prosperando. E que aos pouquinhos, né, foram desenvolvendo ali famílias, né, produções açucareiras, e aos poucos foram prosperando, ok? Muitas capitanias foram abandonadas, tá? Porque os donatários não conseguiram aí prosperar, e alguns índios eram muito agressivos, né? Praticavam até o canibalismo, né? Que era o método da antropofagia, que era, como é que diz? Aprisionar aquelas pessoas que eles consideravam guerreiros ou que tinham alguma habilidade e levavam, né, para as tribos e faziam rituais, né, para poder se alimentar da carne humana, e pensavam os índios que eles adquiriam ali aquelas virtudes daquelas pessoas. Então, com essas questões, né, os donatários também ficavam com muito medo, tá?
Então, como a maioria das capitanias hereditárias não prosperou, em 1548, então, mudou-se o sistema de governo no Brasil. Deixou de ter a capitania hereditária e passou a ter o governo chamado de governo geral, tá? O governo geral não significou o fim da capitania hereditária, tá? As capitanias hereditárias começaram a existir como uma espécie de província, né? Municípios, estados, né? Em que tinha uma pessoa que representava e que explorava, tá? O governo geral foi o seguinte, foi nomeado uma pessoa, tá? Escolhida pelo rei, para poder governar, administrar todas essas capitanias, tá? E foi escolhida a capitania da Bahia, de Todos os Santos, para servir como sede do governo administrativo, né? Então, durante muitos anos, né, a Bahia foi intitulada aí como a capital do Brasil, né? Da onde se saía ali todas as decisões administrativas, políticas e importantes que iriam gerenciar todas as outras províncias e capitanias nessa época aí, tá? Foram organizados alguns números de funcionários necessários, tá? E que tinham vários órgãos, como o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, o provedor-mor, que era responsável pela questão dos assuntos fiscais, né? E recolhimento de impostos, tá? E órgãos que cuidavam da questão da defesa do território, que era o capitão-mor, tá? O primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza, tá? Que foi a primeira pessoa aí a vir para o Brasil e a tomar conta e ser responsável, né? Pela povoação do Brasil, por combater o contrabando, por fundar vilas, né? Então aí a gente tem uma foto de Tomé de Souza, que foi o nosso primeiro governador, tá? A capitania da Bahia, em 1549, fundou a cidade de Salvador, tá? Que famosíssima aí, né, no Brasil até hoje. Foi em Salvador que foi sediado também o primeiro bispado, ou seja, o primeiro núcleo de igreja católica no Brasil, né, de autoridade religiosa, responsável aí depois por catequizar os nossos índios, né, e trazer aí uma religião que fosse referência aí para o Brasil, ok? A condição aí de capital do Brasil vai ficar até 1763, Salvador, quando, enfim, a capital do Brasil é transferida, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, ok? E aí a gente tem uma foto, né, de Salvador, do Pelourinho, que é considerado o grande centro histórico, tá? Aonde se tinha toda a vida, né, administrativa, social, cultural da época do Brasil colônia aí, né? Nesse período. Muito bonito, né? Então, meus amores, a tia deixa aí para vocês, tá? Algumas atividades para vocês realizarem. Tem as atividades do capítulo 10, tá bom? E a tia também colocou no caderno de atividades algumas atividades do capítulo 9 e também do capítulo 10. Então, a tia pede que vocês façam, tá? Semana que vem a gente vai fazer as nossas revisões para as nossas verificações, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá no canal Tira Dúvida, ok? Beijo, 7º ano.